Olá, caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com auxílio da lição da Escola Sabatina. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal, mais uma vez Deus te abençoe. E o título hoje é As Escrituras Interpretam as Escrituras. Os homens não necessitam da pálida luz de tradições e costumes para tornar compreensíveis as Escrituras. Isso é exatamente tão sensato como supor que o sol, brilhando nos céus ao meio-dia, precisasse da bruxuleante candeia da terra para aumentar-lhe o brilho. As fábulas ou as declarações de sacerdotes e pastores não são necessárias para salvar do erro os alunos. Consultai o oráculo divino e tereis luz. Na Bíblia, todo dever é esclarecido, toda lição é compreensível, capaz de preparar os homens para a vida eterna. O dom de Cristo e a iluminação do Espírito Santo nos revelam o Pai e o Filho. A palavra é exatamente adequada para tornar homens, mulheres e jovens sábios para a salvação. Na palavra é claramente revelada a ciência da salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós devemos ali buscar os conselhos de Deus, a voz de Deus falando à alma. A Bíblia explica-se a si mesma. E como funciona isso? Acontece que a Bíblia tem Deus como autor. Mesmo que escrita por seres humanos, eles foram inspirados por Deus. Então, Deus, que não se engana nem erra, tratou de deixar informações num lugar que explicam textos em outros lugares. Deus mesmo providenciou isso para que nós, seres humanos, pesquisássemos nela a verdade e entendêssemos essa verdade. Também Deus providenciou essa maneira de interpretar a Bíblia para que os seres humanos não dependessem de outras fontes a não ser a Bíblia. Por exemplo, ele deixou uma excelente dica lá em Isaías, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Foi sensatamente que os reformadores disseram sola escritura, ou seja, somente pela Bíblia. Portanto, para entendermos a Bíblia, não dependemos de mais nada senão da própria Bíblia. Mas podemos nos valer de outros escritos que sejam confiáveis, que passaram pelo teste de Isaías. Isso é possível. E as pessoas que não têm tanto tempo para investigar a Bíblia, ou não têm capacidade de fazê-lo, como que procede? Outras pessoas se especializaram em pesquisar sobre a Bíblia e explicar seus textos. Podemos recorrer a elas, sim, mas temos que passar no crivo da sola Escritura. Se elas vivem de acordo com a Bíblia, se elas andam de acordo com a Bíblia, se elas falam de acordo com a Bíblia. Né? Se essas pessoas estão sendo sinceras nas fontes que elas utilizaram, nos mestres de quem aprenderam. E o principal, fazer o teste de Isaías, a lei e ao testemunho. Se não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. E há algumas regras simples para se tirar dúvidas sobre textos bíblicos. Por exemplo, se um versículo parece dizer alguma coisa, precisa ler um pouco antes e um pouco depois. Chamam isso de contexto, gente, para ver o que aquele verso quer dizer de fato. Vai aí um exemplo para vocês. Aquela história de que perto ali da cidade, Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta e ele foi orar. E quando ele estava ali com fome, ele quis comer, mas enquanto preparavam ali a comida, sobreveio ali um êxtase. Ele teve uma visão e o céu aberto, descendo ali objetos como se fosse um grande lençol, o qual ele era baixado ali à terra pelas quatro pontas. E dentro desse lençol tinha um monte de animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, todos animais imundos, segundo Levítico, capítulo 11. E uma voz foi dita ali, Pedro, levanta-te, Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro replicou, Senhor, não como esse tipo de coisa, esse tipo de animal, jamais comi coisa imunda. A voz falou pela segunda vez, e Pedro, e disse para Pedro,
não considere imundo que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Se nós formos ao pé da letra, vamos entender aqui que conclusão a gente vai chegar. Que Deus libertou todos os animais, incluindo os imundos, para comer. É essa a conclusão que pessoas e muitos ministros chegaram. Mas aqui não está falando de comida, está falando que é daqueles casos que a Bíblia explica a si mesma. Aí você vai lá um pouquinho mais adiante dos versos dessa história e você vai encontrar ali que na verdade está falando de pessoas aos quais os judeus consideravam inferiores a eles e eram tratados como imundos, pessoas comuns. E essa não é essa que é a resposta correta, e não se trata de alimento. O alimento foi uma analogia que Deus usou para com Pedro. Por causa das regras da dieta, os judeus não comiam na casa dos gentios, que comiam alimentos impuros. Como os gentios não guardavam as leis de pureza judaicas, os judeus consideravam impuros e desprezavam essas pessoas. Então Deus quis mostrar para Pedro que, Pedro, você precisa pregar o evangelho para essas pessoas que você estão censurando, estão tendo preconceito. Isso aconteceu posteriormente, ele foi para a casa de Cornélio e aí ele entendeu que a questão não era alimentação e sim pessoas. Outras explicações da Bíblia sobre textos são relacionadas com os símbolos das profecias. E elas mesmas vão explicar. E vou dar um exemplo aqui para a gente fechar o estudo de hoje. Por exemplo, Apocalipse 13, verso 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. O que seria essa besta? O que seria esse chifre? O que seria esse mar? Para ilustrar e não delongar muito, vamos para Apocalipse 17:15. E lá nós vamos ter a resposta de pelo menos a palavra mar. Não vou explicar os outros, mas existem explicações que a própria Bíblia dá. Mas lá em Apocalipse 17:15 o anjo disse: as águas que viste que está a besta sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então a besta que emerge do mar é um animal que ele vai surgir de povos, multidões e línguas, e assim por diante. A Bíblia traz suas elucidações. Basta nós sinceramente buscarmos, recorrer a alguém que pode nos orientar a isso, alguém sincero, alguém que busca confiantemente a palavra, alguém que segue a lei ao testemunho, e assim juntos nós vamos aprendendo mais de sua palavra. Deus te abençoe, vejo vocês amanhã.